8 de outubro de 1974, a Associação dos Servidores da Escola Técnica Federal da Paraíba teve 48 sócios fundadores. O seu primeiro presidente foi Itapuã Boto Targino, que na época também era o diretor-geral dessa instituição. Após 4 anos de existência, em 1978, foi realizada uma primeira eleição para a escolha de uma nova diretoria. Essa eleição não foi em sistema de votos, e sim por aprovação em Assembleia Geral. Elegeu-se então como presidente da ASSET, Associação dos Servidores da Escola Técnica, o professor Braulio Pereira Lins. O professor Braulio, com seu ímpeto de gestor, dinâmico, assumiu essa frente, a liderança, passou a liderar para que a gente colocasse o que estava no papel, né, em prática. E aí ele me convidou e outros colegas e formamos a primeira chapa, né, de maneira que eu participei inicialmente da chapa do professor Braulio por consenso, né, porque era fase inicial, não havia disputa, havia necessidade de agrupar as pessoas. Então tudo era resolvido por consenso, de maneira que quando eu me candidatei, aí já o professor Braulio veio fazer parte também da minha chapa, quer dizer, havia carência de lideranças inicialmente, né? E por isso que não havia disputa. Então nós fomos, podemos dizer, eleitos, seguindo um processo democrático, tinha chapa, se votava, mas não era necessariamente um processo competitivo, né? Como depois passou a acontecer, com muitas chapas, ou pelo menos 2 chapas. No nosso caso, foi uma chapa única. Nós tínhamos um trabalho feito de forma muito cooperativa, trabalho em equipe, né? Então nós tivemos ocasiões em que em grupo nós tivemos tomado decisões apressadas, né? Uma delas foi durante o segundo São João do Povo, que era o São João tradicional, feito na escola técnica, de maneira informal, já vinha sendo feito há anos, mas que nós procuramos, na época, dar uma melhor estruturação a esse evento. E havia, assim, a necessidade de estruturar melhor, inclusive porque estávamos adotando várias iniciativas de convênios, né, através do chamado bônus, que era uma forma que o servidor tinha, como fosse um cheque, né, para fazer compras, as suas necessidades básicas, inclusive abastecimento de veículos, assistência odontológica, tudo isso. Então, a partir daí, houve a exigência mesmo da contratação dos servidores. Na época, contratamos um contador que vinha esporadicamente, né, resolver as questões contábeis, de maneira que aí ela já começou a exigir, a associação, um corpo burocrático permanente. Anteriormente não, porque tinha mais esse caráter recreativo, informal, não tinha convênio, não tinha esses serviços prestados na área da saúde, da odontologia. Uma das realizações mais importantes, eu considero, foi a realização do primeiro Festival de Música Popular TEC, em parceria com o Centro Cívico, o Grêmio da época. Então nós realizamos esse evento que foi um esplendor, né, uma maravilha, os alunos se envolveram, a instituição divulgou, teve muito espaço na mídia e a associação também contribuía muito nessa época para divulgar a própria escola, né, na mídia, porque tínhamos muitas matérias em jornais, em televisão, a partir desses eventos. Isso trouxe um ganho muito grande, porque a escola passou a ter mais credibilidade, a ser reconhecida. Era favorável à associação, certo? Já queria uma coisa, continuidade, que eu fiz com o Alviro Sá, me ajudou bastante. Era importante? Era importante, era porque a comunidade queria, a maioria, né? Você sabe que tem, sempre vai existir. Não houve aquela política de pega-pega, não. Não se vinha, esclarecia, terminou sempre voltando. Existe muito a personalidade da pessoa, que já
como gestor, ele tem que mostrar idoneidade, humildade, principalmente, entende? E a parte dele foi também comedido a parte financeira. Quando eu comecei na associação, eu achei que a associação é um órgão muito forte, que apresenta para a gente muita dignidade, não sabe? A gente conversa com pessoas. Gostei muito da convivência com professores, com funcionários, principalmente quando entrei na escola, na gestão, na A7. E hoje estou muito feliz porque estou vendo que a A7, estou sentindo que a A7 seguiu os passos corretos. A parte física, a A7 está linda. Na época que nós fomos presidentes, eu sei que nós fizemos alguma coisa. O professor Expedito arranjou um dinheiro, não sei lá, um dinheiro não, material para ajeitar, não sei o que da A7 que estava quebrando, mas era aquela coisa que veio. Então, eu acho que todos os gestores, eu acho que estão cumprindo o papel, né? A gente tentou implantar um trabalho sério e, graças a Deus, a gente começou a melhorar a situação da associação, pensando exclusivamente nos servidores. Teve, na época, duas chapas, a chapa Alvorecer e a outra Sinal Verde. Graças a Deus, a gente teve êxito nessa campanha que, na época, a gente foi eleito. Foi polêmico? Teve alguns problemas, mas graças a Deus a equipe foi pesada. A equipe que a gente formou na época é uma equipe muito boa, de pessoas sérias, compromissadas. E graças a Deus a gente chegou no topo nessa época das eleições. Eu lembro assim, que a gente disse assim, vamos fazer uma chapa de mulheres, vamos fazer uma chapa de mulheres. Aí a gente fez, pode olhar aqui, que é a primeira chapa, aqui, ó. Aí a gente botou só, a gente pensou nisso, né, fazer uma chapa de mulheres. Só que a gente disse assim, não, que a gente vai perder, se a gente fizer uma chapa só de mulheres, a gente vai perder, porque tem professores, tem funcionários, tem os homens, não vão votar na gente não. Vamos ficar com raiva, vamos botar aqui homem. Mas na cabeça vai ser mulheres. Aí a gente entrou, eu e Rezava. Sabe? Aí a gente fez a chapa. As funcionárias da associação, as meninas sempre tiveram um bom clima comigo, certo? Todas foram atenciosas, todas duas. O senhor Taniel também, na época, o senhor Taniel foi a pessoa que deixou lembranças, era a pessoa assunto. Então, com as meninas, sempre a gente teve um trabalho, quando tinha trabalho assim, lá na associação, elas iam, ajudavam. Sempre que eu fui com as meninas, eu sempre consegui. Nunca teve a gente. Eu acho que as duas foram boas funcionárias na minha época. A gente fazia bem para conseguir dinheiro, certo? E teve, eu me lembro que Paiva, o professor Paiva, foi uma pessoa que me orientou muito na parte de informática, quando eu não sabia. Aí ele foi e disse assim, sim, a gente fazia os bingos, é porque eu estava me perdendo já. A gente fazia os bingos, sabe? Cada evento que tinha na associação, a gente fazia todos, certo? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia do funcionário público, dia dos namorados, não passava, todos tinham. A gente fazia aqueles brindes, mas a gente fazia um brinde que era para ter as despesas. Você deve ser responsável pelo seu trabalho, certo? Deve ser responsável e deve, dessa sua responsabilidade, registrar tudo que você faz. Porque quando você passa por uma associação, como eu passei 4 anos, não é da sua casa, você tá trabalhando para muita gente, não é para você. Então você tem que zelar aqui com o que é seu e tem que deixar registrado, porque você não sabe o que vai ocorrer pela frente. Então a associação me deu essa mensagem, que se eu não tivesse deixado tudo registrado, certo? Eu tinha entrado no rolo da história. Houve uma assembleia, certo? E
nessa Assembleia foi determinado que da Assembleia ia sair uma comissão. E essa comissão foi escolhida assim, aleatoriamente no auditório 2. Foi isso? Lá no auditório 2. Foi no auditório 2. Primeiro, teve a Assembleia para destituir o presidente. Entendeu? Eu estava vendo algumas despesas. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu estava tendo algumas despesas que não foram devidamente verificadas, aprovadas e comprovadas. Então, durante a reunião, o que pouco foi a Unimed. Porque só de Unimed nós devíamos 180 mil reais. Naquela época. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E muitos sócios também devendo a associação. Porque a associação estava sendo uma instituição financeira. Chegava lá e pedia, me dê 100 emprestado que eu pago no próximo mês. Aí não pagava. Aí renovava. Aí era uma bola de neve. Então essa comissão foi formada a partir dessa necessidade. De enxugar as finanças, de cortar um bocado de torneira, fechar um bocado de torneira aberta. Temos um prazo para fazer isso. E receber o dinheiro de volta. Receber os sócios de pagar. Aqueles que estavam devendo, a gente ia fazer a cobrança, né? E existia de fato nesse período, nessa época, a necessidade de continuação da instituição, da associação? Nunca foi ventilado a situação fechamento de acabar a associação. Primeiro existia aquela história daqueles bônus que a gente comprava no supermercado. Aí com bônus. A associação dava um papelzinho, aí dava esse papelzinho porque você só tinha um percentual X para receber. Por exemplo, cada pessoa recebia 30% do seu salário, se não me engano, para fazer essas contas. Aí tinha gente que tinha mais do que 30%, já tinha 200% que pegava lá. Então esse dinheiro ia ficando dívida, ia se acumulando, terminou a associação não tendo como pagar a Unimed, aí ia negociar, e a Unimed não forneceu, não tinha, porque a Unimed era o débito, a despesa maior. Aí, mais asfixia. Aí todo mundo precisa de Unimed. Então a suposição foi o seguinte, que a Unimed era paga, o dinheiro era descontado pela associação. A associação repassava para a Unimed. Então todo mundo estava em dia. Porque todo pagava, né? A associação. Aí a surpresa foi essa, quando chegou o senhor no meio de atrasado, que a gente então foi verificado aí que realmente tinha vários. Dívida, eu acho que tinha umas 4 parcelas meses, parcelas de débito. Então foi os servidores aceitaram bem essa ideia de formar uma comissão. Foi na hora. Ou faz ou a gente vai falir. Foi, eu acho, uma experiência muito violenta, assim, porque as pessoas também não conheciam muito o regimento da associação. E eu, na sessão anterior, antes da reunião, tinha lido bem. E aí eu subi, eu lembro dessa cena como se fosse agora, vocês se lembram também, né? Eu subi ao palco e pedi a palavra, nós sugerimos um caminhamento de destituição da diretoria. Foi um trauma, assim, porque todas as vias, a gente tinha que conversar com a ANSA e tal, todas as vias foram suficientes para que a gente chegasse a esse denominador comum e botar em dia, né? A dívida na época era muito alta, tá certo? Só da Unimed, quer dizer, a preço ainda é alto, imagina naquela época. Então, eu acho que aquele momento foi quem salvou a associação. A coragem que nós, a comissão, teve, né, todos nós, de assumirmos, porque senão iríamos ser falidos efetivamente. A associação ela tem um cunho de aglutinar os servidores e a família do IFPB, né? Desde a antiga escola técnica, quando a gente ingressou lá, até hoje, até os dias atuais, né? Isso por si só já é um fator relevante, né? Para que a gente tenha esse motivo para manter essa associação na forma que ela vem crescendo, né? Além disso, à época, a associação, apesar de estar se dissociando vamos dizer assim, das lutas políticas, né? Ela tinha uma participação muito assídua também nesse movimento, com demandas judiciais em favor dos servidores, né, dos seus associados, né, com ações de cunho social propriamente dito, como tem até hoje. Então ela nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de ter esse fato, ok? O professor Roberto de Castro, né, ele me procurou para ser um dos candidatos, que ele tinha a intenção de ser candidato a presidente, e eu me furtei, que eu não tinha mais interesse, eu quero ter uma vida mais tranquila, né, e não
tinha mais a pretensão de me candidatar à associação, e a gente já vinha de lutas passadas, sem sucesso, né? E eu tinha decidido encerrar esse meu desejo de participar da associação. E surgiu a candidatura do professor Roberto de Castro, tinha a candidatura de Adilson Pontes, né? E aí, de repente, nasce um grupo na escola, né? Querendo que fosse mais um grupo mais frenético, mais vibrante para assumir a associação, né? E eu terminei me envolvendo nesse grupo, né? Mas mesmo assim, sem querer candidatura alguma. E eu me recordo que certo dia eu tinha ido para Brasília a trabalho, né? E quando eu retornei, Hermes me procurou para a gente manter uma reunião, né? E essa reunião já para definir uma chapa para concorrer contra Roberto de Castro e, bem possivelmente, Adilson Pontes, né? E eu sei que nessa reunião, quando eu olhei, todos você é o candidato, né? E eu fiquei na inércia, né? Emocionado com aquele gesto dos colegas, né? Do grupo, né? E mais um pouco preocupado, porque não era mais a minha vontade, eu estava querendo dar outro norte à minha vida, né? Mas aí eu tive que aceitar, porque não era uma decisão minha, era uma decisão daquele coletivo que eu participava, né? E foi bem interessante, porque quando foi construída essa chapa e foi lançada, né? Os outros 2 possíveis candidatos se uniram, né? Se uniram, e nós continuamos com o processo e terminaram desistindo. Então, ao final, ficou chapa única, né? Assim, era o respaldo dessa equipe, né? Não era mais jovem, né? Era mais vibrante, e a gente vivia mais aquilo ali. Eu creio que a comunidade abraçou a ideia, e os próprios pretensos candidatos, né? Depois foram nossos aliados, né? Contribuíram muito, né? E me lembro bem que eu tive a missão difícil de buscar o Roberto e explicar a ele porque eu era candidato, porque eu tinha me furtado a ser integrante da chapa dele, e tive essa missão difícil de dizer a ele porque eu tinha voltado atrás, né? Então foi muito interessante essa passagem da nossa vida, né? O grande legado deixado pela gestão anterior, que era uma comissão interventora, né, de pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas idôneas, que fizeram um belo trabalho também, um árduo trabalho, um difícil trabalho de resgatar uma dificuldade que a associação vinha passando, né? E o grande legado era esse ajuste, esse controle, né, que foi deixado. Isso aí para mim foi tudo, né, que eu recebi deles como uma missão de cumprir isso aí. Esse legado, ele vinha de todo o fechamento da associação em benefício do sócio, né? O sócio praticamente não tinha direito a nada, né? Porque era muito, muito rígida a gestão da comissão, né? Para resgatar a dificuldade financeira que vinha ocorrendo, né? Então, pronto, não tinha convênio, não tinha participação em nada, salvo um plano de saúde, alguma coisa, né? E quando nós assumimos essa associação, né, nós reabrimos todo esse tipo de convênio, todo esse tipo de relacionamento do sócio com o mercado, qualquer tipo de benefício que fosse em favor do sócio, né? Nós recebemos sem dívida, já sanados, né? Sem dívida, né? E com a reabertura desses processos, na época nós não tínhamos cartão era uma coisa rara, tinha um chequezinho que a gente chamava de bônus, né? E aí voltamos a propiciar isso aos servidores, sobretudo os mais humildes, né? E o que aconteceu com isso aí é que realmente voltou a ter esse déficit, né? Algumas pessoas que não procuram entender a história da associação, o que de fato aconteceu, chamam de desfalco, chamam de pessoas desonestas, né? Mas o que acontecia na verdade era um déficit, né? Nós tínhamos lá comprovadamente o déficit existente com a relação dos devedores. Vale a pena a gente lutar pelo coletivo, né? Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, né? E hoje fico muito feliz quando eu chego aqui e vejo que aquela sementinha que a gente plantou, ela desenvolveu e bem, com pessoas que se dedicaram até mais do que nós, para que isso aqui esteja como está, né? De maneira linda, de maneira perfeita, de maneira que a gente se sente orgulhoso de ter uma associação, né? Então esse legado, eu acho que esse legado ficou para sempre, tem sido continuado pelas gestões que nos sucederam, né? Não tenho dúvida disso, porque cada um vem e faz na sua forma, no que pode e com o que dispõe,
né? Então eu não vou aqui criticar os meus antecessores porque deixaram de fazer alguma coisa, mas fizeram sim, dentro de seus limites, né? Com seus suores, com suas dificuldades, né? Isso aqui não foi Aguinaldo Teles que construiu, não. Foi um coletivo que vem desde 1974, 28 de outubro de 1974, quando foi construída essa associação. Eu também resgatava a história dos meus antepassados e pessoas aqui que viam um banco de cimento que foi feito por eles, servidores sócios, né? E se orgulhava daquela cimenteira que ele ajudou a plantar também, né? Isso deixou a gente bastante emocionado e gratificado por ter essa oportunidade de ter gerido essa associação por 4 anos. Eu assumi a gestão, a minha primeira gestão como presidente da associação, porque na gestão anterior eu também fazia parte da diretoria, né? O meu primeiro mandato, eu não tive concorrente, né? Foi chapa única, né? E no segundo mandato, né, que eu concorri à reeleição, a nossa concorrente direta foram 2 ou 3, né, candidatos, e mais o candidato que teve uma concorrência direta foi nossa Josefa, né? Mas sempre Zefinha, conhecida como Zefinha. E, né, foi uma campanha bem acirrada, né, dentro da época, porque eu estava concorrendo com uma ex-gestora também, né? Já tinha sido presidente da associação por 2 mandatos, né? E nesse segundo mandato eu tive como minha principal concorrente, né? E também obtivemos isso, né? Com a votação direta dos associados. E foi uma reação bastante satisfatória, né? Porque a gente já vinha de uma gestão anterior de 2 anos e, consequentemente, quando o gestor ele parte para o segundo mandato, né? Então nós temos ali as claras de algumas situações, né? Ou de gestão positiva, negativa, ou meio termo, né? Então, nós tivemos um percentual de em torno de 70% a 71%, né? Da análise, né? Da avaliação dos associados, né? Gerir uma associação, né? Com muitos associados, né? Com alguns serviços, né? Principalmente a prestação de serviço do convênio médico, que era o que eu não sei na condição hoje, mas era o nosso principal essência da associação, era o convênio com a atual empresa de prestação de serviço médico, né? Então nós tivemos resquícios, né, de muitos problemas, né, constantes, né, das gestões anteriores, inclusive no meu primeiro mandato, e a conexão que a gente faz é que o seguinte: por mais que seja a associação, por mais que sejam os procedimentos de administração, mas nós estamos no dia a dia, constantemente, nos deparando com situações tanto favoráveis como também desfavoráveis, mas que dentro de um contexto geral, né, eu acredito que tenhamos superado, né? Um acontecimento relevante que nós tínhamos era que a situação, vamos dizer assim, de gestão financeira, né, nós temos uma situação bem diferente do que ocorre hoje, né? Mas devido a muitos problemas acumulados desde a criação da gestão, que a gente tinha um problema lá que a gente tinha esse recebimento do sócio em folha, né? E onde a gente tinha a obrigação de centralizar os pagamentos, né, para os conveniados, né, os fornecedores. E um dos pontos mais fortes que nós tínhamos de convênio era com o plano de saúde, que é o Unimed, né, onde a associação ela tinha que ter esse recebimento, esse desconto do sócio e somaria no conjunto como um todo para formar uma fatura só e fazer esse pagamento. E nos últimos anos, né, não só na minha gestão, mas anteriormente, a gente já vinha com graves problemas já de tentar cumprir esses pagamentos, porque a gente tinha a obrigação, a associação tinha a obrigação de cumprir, mas não tínhamos mecanismo de fazer com que os sócios cumprissem cobrir esse custo, né? Então, assim, foram muitos problemas, né? Tivemos várias assembleias, né? Então, o nosso plano chegou um momento em que chegou até uma situação de quase haver uma quebra de contrato com hoje o atual Unimed, né? E foi um momento assim que eu registro como relevante, que foi muito desgastante,
Mas aí o que nós fizemos, né? Então a única solução que nós poderíamos, naquele momento, salvar o principal convênio nosso, né? Que é a principal razão da existência da associação na época, né? E como sempre hoje, que a saúde, né, ainda continua sendo ainda um ponto primordial ainda, foi que nós conseguimos em assembleia reverter que a cobrança das faturas fossem individualizadas. Né? Então, ou seja, a associação não ficaria mais daquela responsabilidade de fazer aquela juntar aqui todos aqueles pagamentos, né? Porque sempre ia ter algumas situações ou outras que não ia cumprir e que isso ia se somando até fazer um déficit, né? Então nós conseguimos, assim que eu considero relevante, foi fazer com que todos os sócios recebessem o seu boleto individualmente e que o não pagamento de um sócio não iria comprometer o conjunto dos associados, né, que efetivavam efetivamente mensalmente esse gasto. Olha, eu quero aqui parabenizar, né, eu acho que nesse contexto, né, de fazer esse mural, né, essa homenagem, né, aos gestores, né, eu particularmente, né, eu parabenizo aí toda a equipe aí pela iniciativa. Eu acho que vai ser um bom legado para a presidente Hélida deixar vamos dizer assim, essa cultura, né, de que a gente, apesar dos pesares, né, das gestões, né, mas que todos sejam lembrados, porque independente do tipo de gestão, da equipe gestora da época, então eu acho que pelo menos a contribuição de querer fazer algo pela sua associação, pelos seus colegas associados, foi implementado, né? Para que eu pudesse conhecer a associação, me candidatei a conselheiro fiscal. Nesses 2 primeiros anos de conselheiro fiscal, eu fui ver que a situação da associação não estava condizendo com a realidade. Porque o sócio ia lá pegar uma sugestão e diziam que nada daquilo estava existindo. Então, para que eu soubesse o que era associação, eu teria que estar como conselheiro fiscal. E na época, eu me recordo que para escolher, eu fui eleito, eu, Salles e Valti, aquele Valti lá. E lá eles faziam parte praticamente da diretoria executiva que se encontrava. Aí, como é que a gente ia eleger um presidente entre nós 3? Primeiro, como era que eu ia disputar, eu sabendo, eu não podia nem chegar assim e me lançar candidato, porque os 2 faziam parte da outra chapa, tá entendendo? E não sei se foi felicidade minha ou não, eles, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 3 nomes, o nome aqui, quem sair primeiro é o presidente, aí aí saiu o meu nome. E aí foi quando eu acho que a felicidade não foi tanto a minha, mas mais do associado, de que eu tive a condição de saber a associação a fundo, eu como presidente, né, do conselho. E aí foi quando realmente eu passei 2 anos como conselheiro fiscal. Para você ver que o voto não é uma coisa tão assim fácil. E quando eu fui para... E fizemos um bom trabalho, um trabalho excelente. Eu tenho essa documentação toda em casa. De cá eu fui para a reeleição como conselheiro fiscal e perdi ele. E perdi a eleição, não fui eleito. E aí foi quando eu, juntamente com Lenilde, sentamos para escolher um candidato. E aí houve, na época tinha bem uns 20 sócios lá, aquela sala ali, perto do sindicato. E aí muitos se lançaram, sabe? Aí um disse, por que não Chico? Não sei se foi Lenilde, se foi outro lá. Aí ele disse, ele aceita, Lenilde, Chico? E aí ele disse, aceito. Quando eu falei aceita, ali fechou o ciclo. E vai ser você. E o momento que eu senti mais pesado na minha vida foi de quando nós saímos de lá, que já era praticamente no dia
de fazer a chapa e tudo, de assinar, foi quando, na hora que eu assinei de verdade, que o candidato seria eu. Ali foi um peso muito grande para mim, que eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu cheguei em casa até relatei isso com minha mulher, porque eu sabia do que eu ia enfrentar, porque eu já tinha conhecimento, né, como conselheiro fiscal. Nós tivemos que nos reunirmos e o que vem numa candidatura, em primeiro lugar, o nome da chapa. Qual foi a denominação do nosso nome aí na chapa? SOS a Cefet. Então ali matou a pau e ninguém teve coragem de ir para a disputa. E eu fui candidato único. Eu esperava que tivesse, né? Mas foi único. Esses 2 anos foram para a gente realmente organizar estatutos. Em primeiro lugar, pagar todas as dívidas da associação, que era imensa. E uma coisa que eu nunca esqueci, era 180 mil com o Unimed, que era onde o associado tinha mais pavor de perder aquele plano. Era uma dívida de 180 mil, com a Previdência Social dava em torno de 60 mil, no Aquários dava 25 mil, sei tudinho. No Aquário dava 25 mil, fora as ações trabalhistas que havia na época, que eram tantas, de que quando eu estava terminando a audiência aqui, eu já estava atrasado 5 minutos para entrar na outra aqui, com o advogado. E lá eu lembro direitinho de que todas essas ações trabalhistas nós cumprimos. E nós não fizemos nenhum acordo escondido nem nada dentro da associação, não. Tudo foi lá nos tribunais. Por exemplo, uma dívida de 15 mil, o juiz dizia, tem acordo? Eu digo, é lógico que tem, doutor, por que não? A justiça, o juiz quer que tenha alguém, o réu, se manifeste. E eu dizia, lógico que tem, como é que você faz? Eu digo, aí eu procurava eu procurava assim mais ou menos o que a associação fazia, né? Se é 15 mil, eu posso dar assim, eu não lembro os valores que eu falava na época não. Eu dava X e o restante eu dividia em tantas parcelas. Aí o juiz dizia, mas não dá para chegar, doutor, se eu for fazer isso, que o senhor está nos solicitando, faço assinar aqui um documento, e eu não cumprir no dia, o presidente não vai preso? Então eu vou assumir o que a gente tem condição de cumprir. Era ligeirinho, bicho, o negócio era feito. Existia um grande desafio de recuperar essa associação. Começou na administração de Chico Borges, e ele de muita insistência, me convenceu de que eu devia assumir, e eu assumi já com esse propósito, porque a necessidade, a gente trabalha o dia todo e termina não se integrando, e a associação tem esse papel, né? Papel social, de integrar os funcionários, de recreativo. Então eu acho que e recuperar, principalmente recuperar as finanças da associação. Desenvolvi meu trabalho, sempre mostrando o que estava sendo feito, aonde estava sendo gasto, e recebi sempre elogio dos associados que frequentavam. Qual o legado da gestão anterior à sua? Foi a coragem de recuperar uma dívida imensa que estava na associação, que estava vendo a hora ser embargada, outra até tomada, porque a dívida era grande demais. Quero destacar 2 funcionárias que é quem vem trazendo essa associação nas costas. É Dilma e Neide. Elas são, sinceramente, sem elas essa associação não chegava o que chegou, não. Dedicadas, honestas, são pessoas excepcionais. Quando eu assumi a associação, me apareceram 2 bloqueios judiciários. Um da época que me deixou com o caixa zerado, tinha nem dinheiro para pagar os funcionários. Aí a diretoria decidiu fazer um novo empréstimo para saldar
com os funcionários. Ainda eliminamos mais 2 empréstimos que já existiam da época de Chico, para construir uma sala lá, que todo o dinheiro que ele pegava era para dentro da associação. E eu sei que tinha umas dívidas lá que a gente terminou cobrindo essas dívidas com esse empréstimo e ficou apenas um, e esse aí a gente pagou nos 24 meses da associação. Quando terminei o mandato, terminou de pagar tudo. E ainda deixei 18 mil em caixa, quando entreguei a gestão. Coisa que eu não me lembro que tinha acontecido isso durante outras gestões. Sempre tinha prejuízo, sempre estava... Chico porque não podia, né? Porque pegou o buraco muito grande. Mas comigo eu ainda consegui construir, iniciar a construção do galpão e fazer o vestiário e os banheiros do salão de festa, que também não tinha. E não concluí o galpão porque veio uma ação judicial, uma ameaça de que iam tomar a associação. Estava na mão do desembargador. E eu, com medo, recuei. Também só faltava 2 meses para terminar meu mandato, eu recuei. Esperei os advogados dizer alguma coisa. Aí foi quanto tempo Chico assumiu e os advogados conseguiram tirar esse processo de tomada da associação pela justiça. Aquilo foi uma doação. Aí, quando o Ricardo Coutinho assumiu, ele tinha doações que foi feita da época de Wilson Braga e outros até mais, que era só para favorecer parentes e amigos e correligionários dele. E estava servindo, em vez de servir para a sociedade, estava servindo para alguém enricar com casa de show, esse negócio todo. Então, devido a essa ação, incluíram todas as doações. A da Polícia Federal, a nossa e outra lá. Então, essas 3, com certeza, foi tirada do processo, porque a gente também tinha função social. Que por várias vezes eu emprestei a associação para creches do município. E aí, quando mostramos eu deixei todos os documentos, eu acredito que o juiz tinha voltado atrás. Para mim, a lição que ficou da diretoria, que foi uma diretoria que se a pessoa com honestidade e com vontade de servir as outras pessoas, porque já ouvi uma frase, não sei de quem, que quem não serve para servir, não serve para viver. Então, de servir, essa vontade de servir as pessoas, de ver as pessoas felizes, e isso aí é honestidade para manter, para que não levar nada para casa. E ter a dedicação de administrar direito, porque às vezes você não leva, mas a má administração faz com que você se perca no caminho e surjam dívidas. Que eu acho que foi esse o erro de outras diretorias. Não foi que eles levaram nada para casa, foi erros de controle financeiro da direção. E aí foi nesse aqui que eu via para não encontrar ninguém. Aí foi quando eu me lancei novamente. 2012, 2013. E ainda fui 2012, 2013, foi 2014, 2015. Eu acho que todo fim de gestão, não só a minha, mas eu acho de todo mundo que administra o que não é seu, é você ter a mente, né, ter o coração, ter um legado do dever cumprido. Um dever cumprido não para consigo, mas para com todos os associados. Porque você não vai querer agradar 100%, mas você agradando a maioria, isso é um legado muito grande que qualquer gestor deixa para si no final de sua gestão. Na realidade, eu não imaginava ser presidente ou candidata a presidente, e o presidente anterior, Chico, me convidou e ele levou vários meses até que eu tomasse a decisão. Acredito que em janeiro ele começou uma conversa e que só em agosto que eu aceitei fazer parte, né, da campanha. Nós fomos chapa única, com a chapa Continuar para Prosperar, que a ideia era continuar o trabalho do presidente anterior. Nós trabalhamos no biênio 2016-2017 e nós fomos para a reeleição, né? O nosso trabalho foi bem visto pelos associados.
novamente como chapa única e o nosso lema era prosperar é o nosso ideal, né? Já que nós estávamos começando a fazer algumas transformações estruturais dentro do clube. Chico, com sua equipe, conseguiu resgatar a associação até, segundo algumas pessoas comentam, do fundo do poço. Nós estávamos com problemas financeiros, né, muito grandes, e na primeira gestão dele, ele conseguiu amenizar a situação e ele foi reeleito, teve outras gestões. Então, para que nós, dessa diretoria, pudéssemos fazer o que fizemos, a situação financeira, né, teria que estar estruturada. Então, foi fundamental esse trabalho que a diretoria dele fez para que nós pudéssemos, né, deixar a associação, né, da forma que estamos deixando, com esse legado aqui. Nós tivemos alguns acontecimentos relevantes, acredito que em termos de estrutura, infraestrutura, né, um legado enorme estamos deixando para a comunidade do IFPB. A exemplo do redário, do gazebo, que é conhecido como quiosque, uma nova área com 4 churrasqueiras, um parquinho e salão de jogos, né? Além de termos conseguido a regularização da sede social e também a consignação, que era algo que nós tentamos desde 2016 e conseguimos agora em 2019 efetivar. É muito bom quando você pode contar com pessoas que possam estar trabalhando junto com você, né? E também você pensar no outro. A partir do momento que você faz um trabalho voluntário, né, porque esse trabalho de diretoria é um trabalho voluntário, e você está pensando na comunidade do IFPB, né, e ver a realização, a alegria no rosto das pessoas, né, quando te parabenizam e falam de um trabalho que você está deixando. Tivemos a ideia de fazer o resgate da história da associação e descobrir a dificuldade que é de trazer, solicitar doações de fotos, de documentos, né? Então, essa ideia de deixar para as pessoas que vêm no futuro, que elas possam saber, né, quem esteve à frente, a contribuição de cada uma dessas pessoas, porque cada ex-presidente, ele fez algo em prol da associação, né? Se ele conseguiu acertar ou não, mas tenho a certeza que todos tentaram acertar, cada um tentou fazer a sua parte, né? E fico muito feliz, tanto de poder resgatar essa história, quanto da felicidade dos ex-presidentes terem vindo ao clube, ver como está atualmente e de terem sido reconhecidos e ter seu nome, né, escrito na página da história, que vai ser lembrado pelo futuro, né? Então, pelas gerações futuras.